E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre as revistas da DC no Brasil, mas especialmente hoje sobre a do Superman. Como vocês sabem, eu sempre passo as referências das revistas em inglês, porque se eu fosse achar a história aqui no Brasil, pode nem ter saído, né? E às vezes é uma bagunça muito grande até para achar aonde foi que elas apareceram. Até aqui nos comentários, de vez em quando, aparece os leitores da velha guarda falando: ah, eu li essa história lá na Super Powers, eu li na Superman lá da Abril e tudo mais. Então, vamos aqui contar. Aliás, eu queria até dar os créditos dessa pesquisa, né, que foi feita pelo meu amigo Adriano Cadriza, é o criador da página Superman Brasil no Face, então curtam lá depois. E agradecer também ao José do Bezerra, né, que sempre está aqui no first dos comentários, por ter feito esse meio de campo para acontecer esse vídeo. Bom, vamos lá então. Nesse mês de março desse ano de 2022, a editora Panini lançou a edição 01/59 do Superman. E assim, você fica até pensando, mas como assim? Que numeração é essa? Por que tem dois números? O que é esse 01, o que é o 59? E só para vocês entenderem um pouco, as revistas do Superman no Brasil já foram publicadas por três editoras diferentes. Primeiro foi a Ebal, depois foi a Abril e atualmente está sendo a Panini. Acontece que, sim, periodicamente, essa numeração das revistas são reiniciadas, né? E os motivos podem ser vários. Pode ser um reboot que a DC está fazendo, pode estar sendo assim, não, vamos contar uma nova origem a partir daqui. Nem sempre lá fora eles podem reiniciar a numeração, mas no Brasil eles podem decidir, não, vamos reiniciar que talvez a gente pode ter estudado e vai vender mais se a gente começar com o número 1 aqui. Então tinha essa independência. Ou seja, não necessariamente você vai chegar lá e a história está recomeçada. Pode ser justamente, ah não, paramos aqui uma história e vamos recomeçar do 1, porque sim, é uma maneira mais fácil de tentar atrair novos leitores, mas ainda assim tem uma bagagem cronológica por trás. Até porque eles fazem isso justamente para tentar organizar algumas bagunças cronológicas, né? Porque é muito mais fácil você começar a ler pela número 1, né? Vou chegar na rebanca a revista Superman 46, fica complicado de começar a ler por lá, né? Então, tendo o número 1 sempre é uma boa ideia. E a atual editora, a Panini, já utilizou esse recurso 5 vezes, né, contando com essa aqui de 2022. Ou seja, essa atual versão, né, a quinta vez que ela botou a número 1, está sendo contada a saga do filho do Superman, né, que seria o John Kent, né, que assumiu o manto do Superman. Então, ou seja, tem histórias anteriores. Por exemplo, no caso mais recente, né, que seria assim, no final dos 952 tivemos o início da saga Renascimento. E mais uma vez, voltamos à edição número 1 do Superman, e depois de exatamente 23 edições, ocorreu um novo reinício das numerações aqui no Brasil. E a Panini decidiu fazer isso, foi uma coisa somente do Brasil, por conta que ela queria dar uma ênfase na nova fase do Superman, que seria escrita pelo Bendis, né, que seria um editor que veio da Marvel, chegou na DC com toda uma pompa, acabou que decepcionou bastante na revista, né, mas queria dar essa ênfase, então começou aqui como a número 1. E depois, né, justamente, essa nova número 1 atualmente é dessa fase do filho de Superman. Porém, eu não sei se foi um erro da Panini, que quando estava acontecendo a revista Superman Renascimento, quando chegou na edição 24, a Panini reiniciou, né, para número 1 da fase do Bendis, só que em uma das capas variantes tinha lá Superman 24. Então, na capa principal era 01 e na variante 24. Então, a partir de um certo momento, a própria Panini decidiu manter as duas numerações. Então, quando estava acontecendo a numeração da revista número 1, teria uma barra da numeração completa contando a série anterior. Ou seja, na atual versão, né, que seria a 01/59, quer dizer, o 01 é da fase nova do Filho do Superman, e o 59 é a contagem total de revistas desde a fase Renascimento. E veio depois a seguinte pergunta: se nós formos pegarmos sempre as revistas próprias do Superman aqui no Brasil, se nós tivéssemos conseguido manter essa numeração original, né? Apesar de ter número 1, suponho que na barra do lado teve a original desde o início. Em que número nós estaríamos? Para tentar responder essa pergunta, vamos criar algumas regras aqui. Nós vamos contar aqui apenas publicações periódicas do Superman. Então vamos esquecer todas as edições especiais lançadas no Brasil por essas três editoras. Porque assim, vocês sabem, né? Por mais que nós tentamos fazer essa contagem geral, a bagunça é muito grande, né? Sempre tem muito trabalho envolvido com isso.
Então, assim, vamos retirar as especiais. Por exemplo, a Morte do Superman não vai entrar. Não vai entrar aqui também Superman 4 Estações. Qualquer Superman fechada também não vai entrar. Outra aqui que não vai entrar é a revista Almanac do Superman lá da Ebal, porque assim, por mais que ela tivesse essa periodicidade, ela era anual, ela não tinha uma numeração. O próprio ano era a numeração da revista, né? Superman 1954, 1970 e assim por diante. Outro critério que não vai entrar aqui são histórias do Superman que não eram de revista própria dele. Nós até já fizemos um vídeo aqui anteriormente contando os primeiros anos da DC no Brasil, né? Um vídeo lá do comecinho do canal, você vai ter um cenário um pouquinho diferente. Então contei um pouco sobre as primeiras histórias que chegaram, né, do Superman, que foi até na revista A Gazetinha, né, na editora Gazeta, teve até umas também da Globo e tudo mais. Então vamos fazer aqui a nossa contagem. A primeira revista periódica própria, né, do Superman veio pela Ebal, né, a editora Ebal, lá em novembro de 47. Essa primeira série de Superman teve exatamente 100 edições e ela foi publicada sem nenhuma pausa até dezembro de 55. Sendo que nos meses de junho de 51 até maio de 54, tivemos 2 edições por mês dessa revista. Já em janeiro de 56, sem nenhum hiato, a Ebal lançou a edição número 1 da segunda série do Superman. Essa segunda série também teve 100 edições e durou até abril de 64. Em seguida, a terceira série da Ebal foi lançada em sequência, né, em maio de 64 e também teve outras 100 edições e durou até agosto de 72. E até aqui, se contarmos tudo, né, 100, 100, 100, temos 300 edições. Então vamos sempre fazendo essa pausa para contar o total para vocês. E agora que a coisa começa a complicar. Porque em 65, muita coisa que saía originalmente nos Estados Unidos não cabia nas edições mensais de Superman. Então tivemos o lançamento das revistas Superman Bi, indicando que ela seria bimestral. Saindo nas bancas mês sim, mês não. A primeira série de Superman Bi teve 73 edições, entre março e abril de 65 até março e abril de 77. Ou seja, no total 373 edições. No mesmo período, em março de 69, estreou a primeira série de Superman em cores, com lançamentos irregulares no início e depois ela se tornou mensal a partir de dezembro de 71 e durou exatamente 62 edições até maio de 76. Então, o total agora 435 edições. A quarta série da Ebal, sem sobrenome, né, não era nem Bi e nem em cores, foi lançada imediatamente após a terceira série, iniciando em setembro de 72 até março de 77, totalizando 55 edições. Então, contando tudo, nós tivemos 490 revistas do Superman no Brasil. E quase um ano antes de encerrar a quarta série, a Ebal iniciou a série mensal Superman em formatinho em maio de 76 e ficou até agosto de 81. E depois se tornou bimestral, indo até novembro de 83, com um total de 74 edições. Entre abril de 77 a dezembro de 79, a Ebal lançou a quinta série de Superman com 33 edições e também lançou a segunda série Superman Bi com mais 16 edições. E daí se encerravam as publicações mensais do Superman pela Ebal. Ou seja, a Ebal se despediu do Superman com 613 edições mensais ou bimestrais publicadas. Os 3 primeiros anos e meio da década de 80 foram pouco fraquíssimos, né, em publicação de revistas Superman, tendo somente Superman em formatinho, né, com algumas histórias. Teve até uma revista mensal do Superboy, que teve com 16 edições, mas como era Superboy e não Superman, não entrou aqui na contagem. Então, em julho de 84, a Abril publicava o importantíssimo Retorno do Superman, ou Super-Homem, como realmente veio na capa, para o Brasil. E na ilustração da capa dessa revista, eles trocaram a paisagem de Smallville pela Avenida Paulista, lá em São Paulo, mostrando que o nosso herói realmente estava entre nós, né, entre nós brasileiros, mais uma vez. Essa foi a série mais longa do Superman no Brasil. Ela durou 147 edições, realmente de 84 até setembro de 96, e passou por vários acontecimentos importantes que nunca serão esquecidos pelos fãs, né? Como a crise das infinitas terras, também trouxe a brilhante reformulação do Superman
nas mãos do John Byrne, né, porque uns amam e uns odeiam, né, deixar claro aqui. Depois teve a morte, o retorno do Superman, e sem nunca ter reiniciado a numeração em nenhum desses casos. Lembrando que a Morte e Retorno do Superman foi uma revista à parte, né, que não está contando aqui na numeração, e ela saiu simultaneamente no Brasil como lá nos Estados Unidos. E como sempre tem a defasagem das histórias, e a Abril precisou colocar aqui até uma nota na primeira página aqui, avisando que alguns personagens dessa história da morte vocês ainda não conheciam, né, porque realmente o resto estava atrasado. Mas deu tudo certo aqui na publicação. É engraçado que essa questão do atraso existe até hoje, em 2022, porque se não for uma coisa online, né, para chegar simultaneamente, não tem como trazer realmente uma revista física. Sempre tem uns 2, 3 meses de atraso ou mais, né? E só deixar aqui um detalhe também, assim, que lá fora, a revista Superman pós-crise, né, no caso, ela também foi reiniciada, né, porque antes o seu volume 1 encerrou na numeração 423, só que a Action Comics, né, que eram as duas revistas Superman tinha na época, ela continua a numeração de sempre. E a partir daí, lá fora, o Superman teve 4 revistas simultâneas. A Superman Volume 2, começando na edição número 1, As Aventuras de Superman, que continuou a numeração da Superman Volume 1, ou seja, a partir da edição 424. Também teve Superman, o Homem de Aço, que também começou da 1, e a própria Action Comics, que continuou as numerações de sempre. Ou seja, podemos ver que eram muitas histórias de Superman nessa fase do pós-crise, então claro que muitas delas não chegaram no Brasil, porque no Brasil só tinha uma única revista. Como por exemplo, até aquela história que o Superman foi escolhido para ser o Lanterna Verde antes do Hal Jordan, que nós contamos aqui no vídeo acima, ela não saiu no Brasil, por exemplo. Bom, só atualizando aqui, com as 613 edições da Ebal, com as 147 mensais da primeira série do Super-Homem, né, na Abril, temos um total de 760 edições até agora. E como sabemos, a crise nas Infinitas Terras não resolveu toda a bagunça cronológica da DC, né? Então ela resolveu criar a saga Zero Hora para tentar consertar algumas coisas, também acabou piorando outras. E no Brasil, para aproveitar essa saga Zero Hora, eles decidiram reinicializar a numeração da revista Superman aqui no Brasil. Então foi a primeira reinicialização da Abril. Então essa segunda série do Superman da Abril teve um total de 46 edições, indo da 0 até a 45, de outubro de 96 até julho de 2000. E só para deixar claro, lá fora a numeração não foi reiniciada. Ou seja, chegamos a um total aqui de 806 edições. E com tanta história para contar, e até com o surgimento do polêmico Superman Elétrico, uma fase muito louca, em março de 99, a Abril lançou a série Superman, o Homem de Aço, com 17 edições para tentar cobrir tudo isso. E essa revista Superman, o Homem de Aço, ela finalizou juntamente com essa segunda série do Superman da Abril em julho de 2000. Um total agora de 823 revistas mensais até agora. E parece que nessa época a venda de gibis no Brasil estava bem mal, né? No caso, a editora Abril resolveu até radicalizar lançando uma série premium, né, de heróis, e teve aqui a Superman Premium com 22 edições de agosto de 2000 até março de 2022. No caso, essa edição Premium ela ficava muito bonita na estante, mas doía demais no bolso, porque na época era quase 10% do salário mínimo para tentar adquirir, né? Era muito caro mesmo. E o grande detalhe aqui é que o nosso herói voltava a se chamar Superman, não mais Super-Homem como era nas duas primeiras séries da Abril. Então, com a Superman Premium, tem um total agora de 845 edições. E em uma cartada final, e querendo terminar o desdobramento da saga Imperix, a Abril lançou a sua menor série de Superman, né, com apenas 5 edições quinzenais, que duraram de maio a julho de 2002. E aí, nos despedimos da editora Abril, né, que eu acho que é a editora mais saudosista, né, do pessoal aqui dos anos 90, com 237 edições, e somadas com as 613 da Ebal, fechamos a numeração 850 revistas Superman. É engraçado que sempre dá um número bem bonito fechado, né, coincidências à parte. E enfim, chegamos na atual editora, né, que é a Panini, que começou a publicar o gibi de Superman apenas em novembro de 2002, então nos deixando 4 meses sem edições mensais de Superman. E essa série começava imediatamente após essa saga do Imperix, né, no caso, seguindo até a cronologia no mesmo ponto que a Abril tinha parado.
e durou 114 edições até o mês de maio de 2012. E essa primeira série da Panini termina completando, né, num total de 964 edições do Superman. E só para dar uma contextualizada lá fora, né, nos Estados Unidos, a revista Superman, O Homem de Aço, se encerrou em 2003. As Aventuras de Superman e Superman Volume 2 se encerraram logo após a saga Crise Infinita, e depois retornou a revista Superman Volume 1, que tinha lá do pré-crise. Ela voltou, né, continuando a numeração das Aventuras do Superman, e ainda a Action Comics continuava a força total, né, com sua numeração desde o início, a original. E em 2011, após a saga Flashpoint, né, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, ocorreram o reinício da numeração da revista Superman. E veio a controversa fase dos 952. Aqui no Brasil tivemos um total de 55 edições, de agosto de 2012 até março de 2017. E não estranhe porque, apesar de ser 55 edições, a numeração realmente vai até o número 52, né? Porque nós tivemos a edição 0 e tivemos 3 edições número 23, né? Que foi a época que estava ocorrendo a saga Vilania Eterna, então tinha várias edições de vilões também. E mais uma vez, a Panini nos deixou 2 meses sem uma edição mensal do Superman. Então, na contagem aqui, os 952 terminaram com um total de 1019 revistas Superman, o que torna a edição 33 a nossa revista número 1000 do Superman no Brasil. E por fim, chegamos na terceira e quarta série da Panini, aquela que nós comentamos lá no início, né? Que, no caso, a terceira série é justamente contando a saga Renascimento, que trouxe de volta o Superman pós-crise, e teve um total de 23 edições, entre abril de 17 até fevereiro de 19. E ela veio acompanhada com outra revista própria, né, com 22 edições, com o título Action Comics, primeira vez no Brasil que teve com esse título. E ela se encerrou em janeiro de 19, né, um mês antes da terceira série do Superman, né, da Panini. E se a gente contasse só revistas com o nome Superman na capa, chegaríamos a 1042 edições. Mas somando a Action Comics, que justamente era a revista própria Superman, chegamos aqui no total de 1064 edições. A quarta série da Panini, né, que foi conhecida como o Superman do Bendis, ela zerou as edições, recomeçando pela número 1 em março de 2019 e finalizando em setembro de 21 nas bancas. Mas desde janeiro, né, de 21 do ano passado, começaram a ter essas duas numerações na capa, né, com a contagem atual e a contagem pegando a série antiga Superman Renascimento. Então foi a partir do número 23 dessa quarta série, né, que tinha o número 46 do lado. E essa contagem dupla durou até a edição 32, né, que do lado seria a edição 45 do total, e nas últimas 3 edições vieram só a numeração antiga, 56, 57 e a 58. No total agora de 1099 revistas. E a atual revista Superman, né, que é essa fase do filho, começou com a edição 01/59, né, no caso dessa quinta série da Panini, marcando um total de 1.100 revistas exatas no Brasil. Nesse mês de julho saiu a edição 06/64, totalizando então, até o momento, 1.105 revistas. Então, essa é a resposta final, né? Se as edições de Superman periódicas, no caso, nunca tivessem sido reiniciadas a numeração, ou seja, se não tivéssemos tido 19 séries de Superman, mas apenas uma, estaríamos lendo nesse mês de julho a edição número 1105 do Superman. Bom, pessoal, me fala aí nos comentários o que é que você achou do vídeo, se eu deixei passar alguma série batido, se tem alguma que merecia ter entrado nessa contagem também. Bom, a gente tem essa numeração até agora, vocês podem pegar também algum especial que vocês achavam e adicionar nessa contagem, e aí teria a numeração que vocês acham justo para vocês. Compartilhe o vídeo, né? Tem muita gente aí da velha guarda que vai se identificar com essas histórias, então dá uma força aí no canal compartilhando, né, mostrando para um amigo, assim, se ele relembra de alguma que ele leu aqui, né? Então, eu achei bem legal essa sacada de verificar, porque às vezes essa história aqui no Brasil fica meio perdida, né? E muitos de vocês leem as revistas da banca, da Panini e tal, então ficou uma pauta bem curiosa aí. Então, agradecer mais uma vez aí pelo Adriano pela ideia, né? E deixa o like,
E se inscreve no canal se não é inscrito também. E é isso. Até o próximo vídeo. E valeu!